E aí, pessoal, estamos aqui com mais um Samicast e hoje com a Benaia. E aí, Benaia, tudo bem? Tudo bem? E você, como você tá? Beleza. Primeiramente, agradecer, né, que o convite, né, de vir falar. E também já pedir desculpa pro pessoal, né, se a gente cometer qualquer deslize, assim, de dicção e tudo mais, porque é a primeira vez que eu participo, né, de um podcast, né, então não tem sim, né, tô aqui tentando fingir costume, mas... Não, você tá de boa, tem gente que chega aqui bem nervoso. A minha mão chega, tá suando, parece que eu tô tranquila, mas eu tô nervosa. Não, mas é bem tranquilo. Dá meio que nervoso do assunto que a gente vai falar aqui, né? É um assunto meio que as pessoas, assim, não falam à vontade, né? Isso é Então, verdade. Apesar de ser uma coisa assim comum, é que todo mundo faz, mas é uma coisa assim que é o elefante que fica no meio da sala e todo mundo tenta ignorar. tenta não ver, né? É, E é isso aí, a gente vai falar de sexualidade hoje aqui. A Benaia trabalha com sex shop, né, Benaia? E a primeira pergunta, o que é sexualidade? é, antigamente a gente tinha muito um conceito assim sobre vida sexual e vida íntima, né? Que sempre gira em torno assim, de um tabu muito grande. A sexualidade ela é mais voltada, assim, quando a gente usa esse termo, mais para a área da saúde, tentando trazer assim, aquela visão, né, de como o sexo impacta na nossa saúde, no nosso bem-estar, tanto físico como emocional, né? E quais são os benefícios que isso traz, né? Então, o termo sexualidade ele está crescendo, né? Mas hoje, assim, nos consultórios médicos, ginecologistas, e está sendo mais usado ao invés, né, do termo que a gente usava mais antigamente, né, em questão, assim, de vida sexual mesmo. Então, no caso, assim, vou falar aqui para ver se eu entendi. Antigamente, sexualidade, a palavra sexualidade era, tipo, praticar o sexo. E hoje é mais... O termo sexualidade, ele é um termo, assim, mais recente, né? Porque antigamente era só isso, né? Sexo. E o sexo, desde, assim, da Idade Média, da pré-história, ele tinha uma única função que era reproduzir, né? Tinha, assim, um desconhecimento até em questão de anatomia, né? Do corpo físico. Então, como ele se... Era estritamente essa função de reprodução, se desconhecia qualquer outro benefício que isso poderia ter. Então era só isso, sexo. E hoje não, a sexualidade ela vai abranger todas as funções, né? Desde a reprodução até o impacto, né, que ela tem assim na saúde. Então ela é um termo assim que amplia, né? Ela amplia o termo sexo. Então, é porque, assim, antigamente é igual aos animais, né? É para produção. Eles só fazem quando tá, assim, no cio, na vontade E de... nem todos os animais. Tem uns que faz Por para... exemplo, os golfinhos e as orcas, elas fazem por prazer também. Então, a gente tem assim, até alguns animais, eles têm os mais que têm um nível de inteligência um pouco maior, eles têm esse comportamento de fazer também por prazer. Não sabia. E tem uns animais que parece que... Porque, assim, a produção é uma vez por ano, né? Sim, E é outros, tipo, igual você tá falando aí, o animal, se ele... É mais a fêmea, né? O macho, geralmente, ele tá à disposição ali pra... sim, tanto que a gente tem até alguns casos de que animais também praticam o coito por prazer, que eles se relacionam até com o mesmo sexo também. A gente tem essa questão também em alguns animais. É tipo um cachorro subindo no outro cachorro, né? Os cachorros é um grande exemplo disso, né? Porque eles também não praticam só com a intenção de reproduzir. E lembrei de um coelho, um amigo nosso tinha um coelho, e ele fazia num brinquedinho de pelúcia lá. Então, É o provavelmente instinto. é por prazer. E assim, como é um assunto que você mencionou aí, que, tipo, a outra parte da sexualidade é voltado para saúde, né? E eu acredito, não sei se, não tenho certeza se física, mas mental ajuda bastante, né? Na física também.
Porque o que que acontece, né? A gente tem ali uns estudos que já mostram que o sexo, ele produz a estimulação de hormônios, né? Também serotonina, né? Que é o hormônio do bem-estar, né? Dopamina, que é o hormônio também ligado ali à recompensa, a prazer. E isso é ligado intimamente com o quê? Questão de estresse, né? Então, ele é um poderoso desestressante. E quando a gente sabe que o estresse hoje é um grande mal do século, né? O estresse, ele adoece a gente, pessoas... Quando você sente muita dor de cabeça, fadiga, mal-estar, imunidade baixa, né? Pele ressecada, tudo isso pode ser resolvido com sexo também, né? Tem até estudos, acho que é em Oxford, nos Estados Unidos, que revelam também que o sexo ele estimula a produção de células ligado com a memória. Então, questões assim, até de melhorar a memória. Então, está tendo um estudo conduzido da eficácia, né, e do impacto de uma vida sexual ativa nessa questão. É porque, assim, o nosso corpo, quem comanda é a mente. Ela que comanda ali todos os nutrientes, tudo que a gente precisa. Então, se a mente não tiver nem 100%, o nosso físico também ele não vai estar. E assim, igual você falou aí do estresse, o sexo ele ajuda ali. É porque assim, eu vejo que quando a gente praticamente quase a necessidade de comida. Todo ser humano ele tem a necessidade. Então, a pessoa que pratica pouco sexo ou quase nada, ele pode ser mais doente? Pode, porque, gente, o corpo, ele funciona como um todo, né? Nada no nosso corpo ali é isolado, tudo tem o seu impacto. Então, se uma pessoa, ela deixa de ter essa vida ativa sexualmente, normalmente nas pessoas que passam por isso, você encontra insônia, dificuldade para dormir, porque o sexo também melhora o sono, né? Porque ele te induz a um estado de relaxamento, né? E repouso do corpo, não o sexo em si. Aí a gente já entra na questão orgasmo, né? Se você chega a ter o orgasmo, ele vai te induzir uma sensação de relaxamento e que vai melhorar o seu sono. Então, se você não tem isso, você pode ter insônia, estresse, né? Você fica ali também mais sensível a estímulos externos, como a lidar com seus problemas. Às vezes você pode ter ali uma explosão de raiva, você vai ser mais sensível a esse tipo de coisa, depressão, ansiedade também. Tem a questão da imunidade também, que tem uma grande relação, ainda não tem comprovação científica assim que fala, o sexo ele vai aumentar, mas ele vai melhorar, porque todo o seu corpo, a adrenalina faz o seu corpo trabalhar melhor. Igual, eu acho assim, se você pratica o sexo e não tem um orgasmo, eu acho que você fica mais estressado, né? Sim, é aí que tá, né? O que acontecia até antigamente, né? Ali na época, por volta de 1800, mais ou menos, na idade assim, vitoriana, o caso assim, ficou mais famoso em Londres, né? Tem, acho que até um filme sobre isso, que é a histeria, né? A doença feminina, se ela realmente existe ou não, né? Porque naquela época, os médicos tinham não tinham conhecimento assim, da anatomia, né? Da vulva e da vagina. Eles não sabiam a existência e a função do clítoris. E, assim, naquela época, a igreja católica já tinha, assim, crescido muito socialmente, culturalmente, né? E o sexo, ele tinha essa visão estritamente para isso, né? Para a reprodução. Qualquer prazer deveria ser evitado e tinha uma demonização nessa questão aí, porque não era visto como algo de Deus, né? Então, o que começou a acontecer? As mulheres começaram a ter um quadro de depressão e na época, no período assim menstrual, né, cólicas horríveis, tinha caso delas quebrar copo, explosão de raiva, né, aquela coisa TPM, né? E isso nada mais era do que falta do orgasmo.
E aí, o que começou a acontecer? Os consultórios médicos começaram a lotar. E aí, eles chamavam isso de histeria feminina. E na busca ali de um tratamento para aquele tipo de situação, eles descobriram o quê? Que se eles induzissem elas ao que eles chamaram de paradoxo da histeria, foi o primeiro nome que o orgasmo teve, elas se recuperavam assim quase que instantaneamente. E eles descobriram isso através de quê? Massagem pélvica. Ou seja, os consultórios começaram a lotar para os médicos fazerem massagem pélvica, estimular o clítoris ali, né, induzir a mulher a um orgasmo para ela poder se recuperar daquele quadro, daquele que era meio que um surto psicótico que ela estava tendo, né, por causa disso. E aí foi até a partir daí que começou a surgir os primeiros vibradores, né, os primeiros massageadores íntimos, porque começaram até a dar calo na mão dos médicos, eles não davam conta. Então, tipo assim, os maridos estavam levando as suas esposas no escritório e era um negócio assim, tão ainda assim, tão fechado, que tem até ilustrações disso. A mulher chegava lá, ela se deitava, ele enfiava a mão por debaixo daquelas anáguas, daquela saia, porque ele nem poderia ver o que ele estava fazendo. Então, ele manuseava ali meio que às cegas, né? E aí, nisso a gente entra em outra questão, que é a resposta, né, sexual que o corpo tem. Tipo, o homem, ele tem um tempo de resposta sexual diferente da mulher. A mulher, ela tem, assim, ela leva mais um tempo, né, ali na preliminar, até ela estar, enfim, preparada, né, excitada para poder ter qualquer tipo de relação ali. Então, nisso, às vezes, eles ficavam horas e horas ali manuseando, porque eles nem sabiam ao certo onde eles estavam tocando, né? Porque eles não olhavam. Que, afinal, a gente tinha esse tabu, né? Que ele estava tocando na região íntima, na esposa de outra pessoa. E ele tinha que ter o respeito, né? Porque ela era a mulher de outro homem. E por que eles não ensinavam, né? Porque os maridos também não tinham assim, também aquele certo interesse, né? De descobrir. Então, eles levavam ela. Tanto que eles criaram os massageadores para auxiliar, né? E aí começou a comercializar. Quando eles começaram a comercializar isso, elas poderiam ter o seu massageador em casa e fazer elas mesmas aquilo ali, né? E no caso, era levado como sexo? Não era levado como sexo. Como saúde? Era saúde. Tanto que foi em 1900 e alguma coisa, eu não sou muito boa com data, gente, que lançou o primeiro vibrador elétrico, e ele era enorme, ele parecia uma máquina, ele era assim, aí tinha o falo aqui, e tinha um negócio, um motorzão assim, era todo um maquinário mesmo, né? E aquilo era vendido, se você pesquisar os cartazes de marketing da época, era vendido como solução, né, para a histeria, né? Ajudava a pele, melhorava a pele, que é uma das funções também do orgasmo, né? Melhora ali queda de cabelo, as aparências da unha, da pele, né? A pele fica mais vistosa. O sono. Então, ele foi, assim, um boom na época, né? Foi amplamente divulgado até via a indústria cinematográfica, né? E a inserção dos filmes pornô, que vulgarizou aquilo, né? E mostrou o lado, assim, erótico e sexual. E aí escandalizou toda a sociedade preservadora, né? Toda a comunidade cristã, né? E aí e a igreja tinha assim, uma grande influência na época, e aquilo trouxe ali uma vulgarização que decaiu todo esse então, processo. Foi daí que, tipo, levou como safadeza. Algo que era para saúde, inclusive hoje, né? A gente tem um modelo de vibrador que é recomendado por fisioterapeutas pélvicos, né, no tratamento de disfunções sexuais, né, como vaginismo, dispareunia. Ele é usado ali para poder tratar, né, para estimular a musculatura, né, e fazer aquele relaxamento, porque essas são duas disfunções em que a mulher ela não consegue ter penetração, né? A mulher ela sente muita dor, muito sofrimento, né?
mesmo que ela tenha ali uma preliminar adequada, né? Tem casos de mulher que você não consegue passar ali um dedo, não consegue passar um dedo. Então, ela faz ali a fisioterapia pélvica, né? E o tratamento, ele chega em um certo momento que é através deste modelo de vibrador específico, né? Para poder tratar isso. Porque tem 2 tipos de orgasmo, né? Tem o de penetração. E tem, na verdade, hoje em dia, a gente tem vários, né? Eu não sei ao certo quanto, mas a gente tem o orgasmo, que é pela estimulação ali, massagem, né? Tem o Tantra, que estimula muito ali o lado sensitivo do sexo, né? Que é um sexo sem penetração. Então, ali tem o orgasmo, que ele vem através dos estímulos dos seios, né? Tem o clitoriano, né? Que é pelo estímulo do clítoris. É porque eu pensava que era só 2, mas os estímulos... Cada estímulo pode produzir um tipo de orgasmo. Tá. Eu pensava que era só 2, mas utilizando os toques, tem poderia múltiplo usar... também. Então, hoje a gente tem vários tipos. Não sei ao certo quantos tem. Eu acho que uma vez eu fiz uma postagem na loja e eu cataloguei 12, se eu não me engano. Tem até o orgasmo esportivo, que é a pessoa que ela chega a ter um orgasmo no momento que ela está praticando algum exercício físico, seja academia ou qualquer outro esporte. E assim, para uma mulher que entende, ela consegue identificar qual não? Consegue. Se a mulher ela conhece o corpo que ela tem, se você tem aquele autoconhecimento do seu corpo, tanto mulher quanto homem também, né? Porque hoje a gente tem ali na anatomia, tanto masculina como feminina, um mapa do prazer, né? Que a gente tem, que é mais assim um mapa onde tem as zonas erógenas e vai variar de pessoa para pessoa. Então ali tem pessoas que ali de trás do joelho é uma zona erógena para ela. Então se ela for estimulada ali, ela vai chegar a ter um orgasmo, né? E é uma coisa que hoje as pessoas elas não exploram muito, né? Tem pessoas que têm muito aquela questão, elas confundem muito masturbação com autoconsciência, né, com toque autoconsciente, né? E por a gente ter ali toda uma construção religiosa, né, princípios de fé, então tem muitas pessoas que elas se fecham muito para isso, né? E assim, às vezes eu acho que é difícil para a mulher ou até para o homem conhecer o corpo dele, porque assim, às vezes só com o parceiro que a pessoa consegue ter prazer. Tipo, eu mesmo, eu vou tocar aqui, eu não vou sentir nada. Mas se uma mulher tocar, eu já vou sentir. Então, às vezes, por causa disso, sim, demora. E assim, eu converso com muitas mulheres, tipo, na faixa de 29 a 39 anos, mais ou menos. E eu vejo que, assim, elas já teve um relacionamento, mas elas foi conhecer depois que divorciou. Porque os maridos não importava, ou então, assim, não ligava para isso, só para ele. Essa questão e eu vejo que, assim para a mulher, uma pergunta. Para a mulher é importante o homem conhecer o corpo da mulher para... Aí que entra a questão, não só para a mulher, como também para o homem, né? A questão de relacionamentos hoje em dia, que é uma coisa que também, tipo assim, é uma reclamação que eu recebo muito, tanto que a partir dessas reclamações que eu comecei a receber, eu estou num processo que eu estou fazendo um curso, né, de especialista em sexualidade íntima, saúde e bem-estar do casal, né? E aí, o que a gente tem? Todo relacionamento de longa duração, ele tem os seus altos e os baixos, né? E as pessoas, elas têm, assim, o que eu noto, tem uma grande dificuldade pelo tabu mesmo, de conversar sobre o que gosta no sexo. Então, o que acontece em muitos desses relacionamentos? A mulher, ela tem vergonha de falar o que ela gosta. O homem, por sua vez, que na maioria das vezes ele é mais fechado. É raro você achar um homem que não é tão aberto. Mas, às vezes, com diálogo você resolve, né? E às vezes ele também não fala nem o que ele gosta e nem procura saber o que ela gosta. Então fica naquele negócio assim ali, eu não falo e ela não fala, e nunca chega num consenso. Aí passa a vida inteira tendo um relacionamento sexualmente frustrante, né? Que chega ao ponto que isso vai refletir fora também. Outra coisa também... Pode acontecer um divórcio, sim, né?
Outra coisa também é porque que muita gente não leva em conta, Tá né? ok? Que o sexo, entre o casal, ele é um reflexo de como você está fora dele. A cama, ela é um reflexo da sua vida fora dela também. Então, se você tem aquele casal lá que não tem mais aquele companheirismo, que não conversa, que passa o dia inteiro sem se ver e não dá nem um bom dia, nem uma boa tarde, só vai lembrar um do outro na hora que deita ali na cama, então dificilmente o seu relacionamento ali vai ser satisfatório. Porque ali tudo é uma questão de você construir. Você tem que, principalmente mulher, né? Tem gente que costuma falar, eu já ouvi falar e eu concordo muito, né? Que fala que a mulher ela é como um fogão a lenha, né? Você tem que ir ali botar a lenha, você tem que assoprar, você tem que ajeitar a madeira do jeito certo para o fogo acender, né? É porque, assim, é muito mental. Então, o prazer, no caso, o homem tem que falar uma safadeza, tipo, mais cedo. Ou, assim, Até questão do romance. Você romance, levantar, isso. dar um bom dia, dar um beijo, assim, não, eu te desejo um bom dia. Uma Ou mistura de você safadeza com falar, carinho, é tipo, tudo. né? É toda a construção ali do relacionamento. Porque às vezes quando, tipo assim, uma coisa que frustra muito. Por exemplo, se você vai levar muito só pro lado da safadeza, ela vai sentir, nossa, ele só lembra de mim quando ele quer alguma coisa. Ele só faz algo bom pra mim quando ele tem ali a intenção de satisfazer ele por trás. Então, quando às vezes você faz ali uma coisa assim, nossa, você aparece lá no serviço dela e leva ali um chocolate que ela gosta, mesmo que aquele dia vocês não vão ter nada, ó, para você desestressar. Ou quando ela chega e antes de vocês dormir, você dá aquele abraço e fala, nossa, é muito importante para mim, eu te amo muito. Ou você elogia, você tá muito bonita hoje. Sem ter essa intenção por trás. É isso que vai crescendo, né? Porque a mulher, ela é extremamente emocional. E o negócio é porque, às vezes, o casal, tanto o homem quanto a mulher também, não tem a sabedoria disso. E aí, às vezes, assim, a mulher espera do homem e o homem espera da Sim, tem mulher. muito isso também. E aí, vira tipo um esperando o outro, ah, não vou fazer porque ela não faz isso, aí acaba que, por falta de sabedoria, de conquista, né? Aí, eu falo porque eu fui casado, fui separado por causa, no caso, por causa disso aí, entendeu? Falta de comunicação. Falta de comunicação e falta um pouco de sabedoria, até de conquista também, né? Porque às vezes você fala, não, eu não vou fazer isso porque ela não tá fazendo pra mim, entendeu? Sim, é aquele negócio, é porque o relacionamento acaba virando uma moeda de troca. Tipo, tudo tem que ter um benefício, eu só vou fazer se eu ganhar. Não tem mais, tipo assim, perde um pouco aquela questão, tipo assim, nossa, eu tô com aquela pessoa porque eu gosto de estar com ela, a presença dela me faz bem, a simples presença. Então, quando vira uma questão, tipo, de barganhar, ali vocês tem que começar a notar que tem alguma coisa errada, que vocês têm que trabalhar aquilo ali. Cadê o amor? E tem que ser antes que fica grande demais, porque Porque depois que quando acaba o fica, amor, vira uma bola de neve aí, e fica feio o negócio. aí já era, aí não tem mais volta, Tanto não. que, recentemente, às vezes eu abro as caixinhas de pergunta, né? Eu recebi uma questão de uma seguidora que ela falou assim, que às vezes eu abro lá, né? Peça seu conselho amoroso. Ela, nossa, ele não me procura mais. Eu acho que ele tá me traindo, que ele tá com outra, porque ele não me procura mais. Aí que eu peguei e falei pra ela, vamos analisar primeiro, para analisar todo o seu relacionamento, né? Por que isso começou? E tem uma questão também, já de masculinidade nisso daí, que, tipo assim, as pessoas não enxergam que homem pode ter queda de libido, que o estresse do dia a dia também pode afetar. E o homem também tem esse negócio ali de que ele tem que estar pronto a qualquer hora, a todo custo, porque senão ele não é homem o suficiente, que isso acaba prejudicando também, né? Tem muito aquele negócio, eu não vou fazer isso porque é frescura. Macho não faz isso não, né? Que é o tal da masculinidade tóxica, que afeta isso de maneira muito negativa no relacionamento, né? E aí foi o que eu falei pra ela. Você já parou pra analisar se ele tá passando algum problema financeiro? Tudo isso impacta negativamente. Estresse no trabalho, às vezes não é por isso. Você tem conversado com ele, perguntado pra ele como tem sido o dia dele? Ou você fica o tempo todo esperando, porque
é ele que tem que correr atrás, porque tem muito essa construção também. Ah, se ele não correr atrás, eu também não vou, porque a gostosa da relação sou eu, né? Não, isso aí atrapalha, porque assim, eu acho que é legal a mulher procurar o homem. Porque às vezes sempre a mulher fica esperando o homem procurar a mulher. Fica a questão assim, Então, dos dois, né? isso. Aí eu acho massa tipo, até questão de encontro mesmo. Às vezes a mulher gosta do cara, mas o cara nunca vai ficar sabendo que ela gosta porque ela acha vulgar chegar no cara. Isso aí já é uma construção, né, do machismo em si, porque se a mulher que ela toma iniciativa, ela é considerada puta, ela é considerada vagabunda. Hoje até que isso está caindo aos poucos. Hoje já tem muita mulher que toma a atitude, né? Mas, assim, as pessoas mais tímidas, que às vezes teve uma criação, né, ali mais rígida, ela vai carregar esse estigma com ela, de que se ela for muito aberta, se ela conversar sobre isso, se ela demonstrar muito interesse, ela vai ser tratada como fácil, né? Só que isso, em relacionamento de longa data, já não se aplica, né? É uma coisa que ela tem que largar. Não, você está casado, é o seu marido, né? Ou é o seu namoro ali de muitos anos, você já tem um nível de intimidade para você chegar e conversar. E foi o que eu aconselhei ela, ó, chega e conversa. Tenta, tipo assim, dar a iniciativa primeiro, pela primeira vez, conversa, pergunta como que ele tá, pergunta se você fez algo que ele não gostou, né? E começa ali a ter aquele diálogo, não aquele diálogo de ali cobrar, você tá tendo outra. Porque isso aí também é tiro no pé. Porque assim, às vezes também acontece do homem procurar a mulher e a mulher nunca tá à disposição, entendeu? E assim, Sim. o que causa isso aí? Aí tem vários fatores também, né? Às vezes, a indisposição sexual, ela pode estar ligada também diretamente com questões hormonais, né? Queda de libido. Tanto a mulher quanto o homem é sujeito a isso, né? Eu já passei por isso. Tanto que hoje até eu tomo suplemento às vezes. Gente, a rotina hoje, a gente tem uma rotina, eu tenho o costume de falar bem assim, às vezes meus colegas de trabalho ficam até rindo. Eu falo que o mundo hoje, ele é todo desenhado para nos matar. Desde a comida ali super processada que você come, até o sistema de estudo. Você se mata de estudar ali para passar num concurso, para passar no Enem, tem aquela cobrança para você conseguir um emprego no mercado de trabalho. Então, para mim, o mundo hoje ele é desenhado para te matar. Seja fisicamente, começa ali emocionalmente. Ele mata você espiritualmente e depois te mata fisicamente. Então, você tem uma rotina ali muito massacrante. E isso vai ali ansiedade, estresse, depressão, ali causa disfunção hormonal no corpo, né? Então, a sua libido faz o que? Ela vai pro chão. Então, às vezes, não é nem questão ali porque, é coisa, vontade dela. Ela não quer. É realmente algo ali, questão de saúde. Isso aí já entra saúde mesmo, ela não tá bem. E no caso, a mulher, o ideal é procurar ajuda, né? E é porque as pessoas quase não notam isso. E isso também, às vezes, é algo que, tipo assim, até nos escritórios hoje, poucos que agora estão tendo essa visão, sabe? De voltar para essas questões de sexualidade, porque tem muita mulher que vai no ginecologista, né? Faz aquele exame de rotina e aí continua com os mesmos problemas, porque eles não têm, eles têm aquele conhecimento ali da sua anatomia, né? Dos problemas que a gente já tem de questão de útero, mas não vê aquela questão preventiva, né? Esse tipo assim, cuida do físico, mas esquece do mental. Do mental e do emocional. E emocional. Porque é uma coisa que eu acho assim, claro que, claro não, eu acho que o que causou o problema físico, muitas das vezes, É emocional. É emocional. Porque através de estresse, às vezes de falta de prazer e tal, aí vai, inclusive o câncer. Sim. A maioria das pessoas que morrem é por causa, assim, porque a célula cancerígena a gente já tem ela. E às vezes através de uma tristeza, depressão, aí ela vem a virar um câncer maligno. Porque gente, essa questão do emocional, ela realmente influi e impacta. E nisso vai puxando outra coisa.
como eu falei no começo, estresse, depressão, ansiedade. E quando você fica nessa situação, o seu corpo todo, ele funciona de maneira irregular, né? Você vai ter várias disfunções em outras áreas a partir de uma pequena coisa ali, um problema ali que se você para analisar, às vezes é até simples de resolver, né? Você pode tomar. Tem hoje um tratamento paliativo que a gente tem para essas coisas, é a maca peruana, né? Que ela vai ali estimular a libido. Você fazer uma atividade física É vai uma estimular a sua libido. raiz, é uma raiz que estimula, que dá. A maca peruana, ela é uma planta, né? Ah, Medicinal. Ela tem vários outros benefícios sem ser libido, né? tá. Ela foi ali descoberta ali, lá pelos Incas, lá muito tempo atrás, né? Porque eles davam essa maca para os guerreiros, né? Para eles melhorarem a disposição deles, né? Em batalhas. E nisso eles foram percebendo um aumento da fertilidade, porque aumenta, né? Também até a fertilidade, né? E notaram ali o crescimento da vontade, da disposição sexual daqueles guerreiros também, né? E a partir disso daí que ela foi usada para várias outras coisas. O chá da maca peruana, ele é inclusive usado para tratar disfunção erétil também. Então, sim, é algo assim 100% natural e que tem vários benefícios para o corpo. Porque assim, às vezes a pessoa tá passando por um problema e não sabe como resolver. E como falar disso aí com outras pessoas, às vezes a pessoa tem vergonha e tal. A vantagem é que hoje ainda tem a internet, mas muitas pessoas ficam até com vergonha de passar o cartão de crédito lá, não sabe, até de ir num sex shop, né? Tem um tabu muito, muito grande nisso, porque quando eu comecei mesmo, foi em 2017 que eu comecei a vender, eu até fazer faculdade ainda. Eu vendia muito por catálogo, né? Eu vendia ali pelo WhatsApp, ia até a casa da pessoa, e a pessoa normalmente tinha muita, muita vergonha, né? Quando ela via ali que não era aquele bicho todo de 7 cabeças, né? Que aí elas começavam assim, mais a se abrir comigo, né? A pedir indicações, a contar o problema que estava passando e por que ela estava procurando aquele produto, né? E o bacana, tipo assim, de hoje, que graças a Deus a gente tá assim, né? Até as marcas que trabalham, né? Os fornecedores estão buscando desconstruir a vulgarização que foi colocada no mercado erótico ali também pela indústria pornográfica, né? Porque o primeiro sex shop do mundo, ele foi criado em 1962, nos Estados Unidos, ali pós Segunda Guerra Mundial, né? Ela era uma aviadora, inclusive, a mulher, que o nome dela não vou saber pronunciar, gente, mas é Beatiush, um negócio assim. Ela abriu a primeira sex shop, que foi nomeada de loja de higiene marital. A palavra marital, ela é uma palavra que já caiu em desuso, né? Que significava casamento, matrimônio. Marital vem de matrimônio, né? Então, ali ela vendia, né, os lubrificantes, fármacos, né, coisas de higiene íntima, né, voltados ali para o bem-estar e saúde sexual do casal. E aí, né, quando veio ali os filmes pornô, que teve a brilhante ideia de inserir esses produtos, né, e teve toda essa vulgarização novamente, que aí construiu um tabu. Oferecia esses produtos nos filmes, aí por isso que eles começaram a usar mesmo isso no filme. Então, tá. Eles começaram a erotizar e vulgarizar esse tipo de produto, que antes era visto como questão de saúde também, né? E aí o pessoal começou ali, porque já tinha todo aquele tabu, né? Que foi construído desde a pré-história. A gente tem esse tabu. Desde a Idade Média a gente tem isso daí. E aí eles reforçaram isso, né? Com essa questão. Né? Também a indústria pornográfica traz muita desinformação, né? É algo prejudicial para a sociedade. A gente já tem estudos aí que a pornografia ela causa efeitos similares à droga no cérebro, né? Efeitos degenerativos, causa vício, causa disfunções, despersonificação da pessoa, né? Ela também ali produz, né, a nossa grande população
de pedófilos, ela começa ali com a pornografia, né? A pornografia é quem cria, que ela é assim, ela produz a vítima e ela também produz o ofensor. Então, é algo assim, a pornografia é algo assim realmente criminoso, né? Ela é como se fosse o álcool. Algumas A pessoas... droga mesmo. A droga mesmo. A droga, porque tem uns estudos que o efeito é similar mesmo ao da droga. Pessoa que tem a mentalidade fraca pode ter prejuízo. Não só a questão de ser só mentalidade fraca, não, né? Por esses estudos que já saíram, ela realmente ela destrói neurônios mesmo. Ela retroage a idade do seu cérebro. Porque você é exposto ali, porque normalmente você vai olhar o quê? Na pornografia, quando você vai pesquisar, é sempre tem muita questão assim de romantizar crimes, romantizar estupro, romantizar essa questão de pedofilia, incesto, né? É tipo igual a pessoa que gosta de alguma coisa, ele vai procurar um vídeo que simula aquilo. Que simula aquilo para sentir prazer. E isso vai levando, porque às vezes a pessoa começa vendo ali algo simples, né? E aí ela vai fazendo que você consuma conteúdos cada vez mais degradantes. Coisas assim horrendas mesmo, que você fala assim, até questão de envolver fezes, envolver sangue, tortura. Então, isso é uma coisa que ela vai despersonificando a pessoa. A pessoa ela vai dissociando a personalidade que ela tinha antes e criando aquela que ela vai vendo ali. E aí chega a um ponto que ela não consegue mais ter uma relação normal com ninguém. E chega o ponto também, tem muitos casos da pessoa que é viciada, que ele não consegue sentir prazer com a pessoa normal. Ele só consegue sentir prazer, ele só consegue ter um orgasmo se ele consumir aquele tipo de conteúdo, se ele tiver aquele tipo de fantasia. E que muitas vezes leva essa pessoa até cometer um crime. Tipo, ele quer viver isso na vida real. Ele vai lá e estupra alguém, ele vai lá e pega uma criança, pega um menor, comete um ato de abuso contra uma criança, entendeu? Entendi. É porque assim, muitas das vezes no vídeo ali, nem é uma coisa prazerosa, mas quem está assistindo pensa que é uma coisa prazerosa. Sim. E aí quando vai fazer, assim, praticar, pensa que tem que fazer daquele jeito e que aquilo é normal. E às vezes, assim, cria uma visão do sexo totalmente diferente. Totalmente. Por exemplo, raramente você vê um vídeo pornô que vai ter preliminar. Não existe a pessoa chegar e a mulher já está pronta para receber. Ela tem um processo que é químico, né? Porque a gente tem o processo, é a questão que eu falei da resposta sexual, né? Quando a mulher ela não está excitada, o canal dela está assim, ó, fechado. Conforme ela vai se excitando, ele vai dilatando. É um processo similar quando ela vai ter o parto, entendeu? Ele vai dilatar até o tamanho adequado para ela receber aquela penetração ali em si, né? E que se ela for feita de maneira descuidada, pode causar lesões, né, feridas na região, porque é uma região muito sensível. Então, a pornografia, ela vende como se a mulher tem que estar disposta e pronta a qualquer momento, né? E ali eles não veem que ali por trás tem cenas ali que são puramente também estupro que aquelas mulheres sofrem. A gente tem inúmeros documentários sobre atrizes que se mataram, né? O número de depressão e suicídio, né, das pessoas que trabalham com isso é muito grande. A gente vê o reflexo disso, né? E é uma coisa assim que é tão... A indústria, ela é tão assim baixa que a gente vê ela até à procura de crianças. A indústria, ela procura para expor cada vez mais cedo as crianças a isso. Porque às vezes eles estão começando a colocar no título dos vídeos desenho. Às vezes uma criança está lá assim, na base dos seus 8 anos, já sabe como pesquisar na internet, ela coloca lá Dora Aventureira, vai aparecer um vídeo pornográfico com o título Dora Aventureira. E ali, se ela também tem ali de forma precoce uma exposição a esse tipo de conteúdo, dependendo de qual conteúdo que é, aquilo pode gerar um trauma, aquilo pode gerar um impacto que vai acompanhar ela negativamente até para futuros relacionamentos.
Então, no caso, pode criar até um trauma que a pessoa Sim, pode ter uma visão do sexo, né, errado. que não é aquilo. Exatamente. E nisso ainda deixa ela até vulnerável a sofrer abusos, né? Porque ela vê ali, às vezes ela é exposta a uma situação que ela olha ali. Porque normalmente, quando tem um título desse igual Dora Aventureira, é um vídeo com atores infantilizados, né? Uhum. Então, se ela chega a ter um contato ali com um abusador e ele faz algo com ela vai pensar que aquilo é normal, que aquilo que ela deve aceitar aquilo, entendeu? E aí é isso também que causa ali um grande crescimento também que a gente tem, que é alarmante aqui no nosso país, que é a questão do abuso infantil, né? E exploração sexual da criança e do adolescente. É uma coisa bem séria, né? Que eu nunca tinha parado para, assim, nunca parei para pesquisar e tal. Eu Agora, vejo que algumas pessoas, as meninas novas, já assisti um documentário também dos Estados Unidos, que as meninas quer ser famosa, quer uma fama rápida, e aí elas vai e acaba com a vida dela, que todo mundo conhece, ela não consegue relacionamento, sim, não consegue nem ter uma vida normal. esse problema entra muito com essa questão de normalizar a sexualização, né, do corpo da criança, né? Agora em maio que a gente teve o Maio Laranja, né, que o governo estabeleceu, né, como mês para o combate, né, de abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. Eu fui até convidada para dar uma palestra, né, na escola, né? Fui palestrar, conversar com eles sobre educação sexual e a gente já começa vendo a questão do nível de desinformação, né? Eu comecei perguntando duas coisas simples. Eu perguntei lá para eles quantos deles, né, daquelas crianças e adolescentes, estavam na faixa entre 12 para 16, 17 anos, né? Quantos deles os pais já tinham conversado sobre o sexo, né? A maioria levantou a mão. Aí eu falei, o pai conversou o quê, né? Sobre que não pode fazer, que tem que tomar cuidado, que pega doença, que engravida, e todo mundo concordou. E aí depois eu perguntei, quantos pais de vocês já alertaram vocês sobre os riscos do abuso, de você sofrer um abuso ou de um estupro, e como você se prevenir? Ninguém levantou a mão. Então, assim, a gente tem hoje uma noção de educação sexual muito errada. Porque quando se fala de educação sexual, principalmente nas escolas, as pessoas pensam o quê? Ah, eles vão ensinar o meu filho A fazer a fazer sexo. sexo. Gente, em que mundo que essas pessoas vivem que um adolescente ele precisa que alguém ensine algo para ele? Ele não precisa. A hora que ele quiser fazer, ele vai fazer sem alguém ensinar ou não. Uhum. Eu já fui adolescente, você já foi adolescente, então assim, é uma coisa assim que E a na pessoa nossa época nem tinha smartphone sim, para estar pesquisando tudo. Hoje o menino tem é as ilusão, informações tudo. gente. Isso é ilusão. A educação sexual ela tem que entender o quê? Ela vai ensinar aquela criança, aquele adolescente, a ele ter responsabilidade com o seu corpo, a ele respeitar o corpo que ele tem, a ele proteger o corpo que ele tem, né? Porque Uhum. se ele não se proteger, que nem eu falei para eles lá no dia, nessa questão, até eu falei para eles, uma coisa que eu falo assim, até com pesar no coração, né? Eu, como adulto, eu sinto que eu falho com a geração de crianças e adolescentes que a gente tem. Porque é uma coisa que eu falei para eles, vocês só vão poder contar com vocês mesmos. Porque a maioria desses abusos acontece dentro de casa e é por familiar. Então, você próprio é o seu maior aliado nessa luta, né? Uhum. E assim, na hora que eu falei isso, meu coração chega apertou, porque eu vi uns olhinhos assim, sabe? Sabe quando você olha e você vê que a pessoa passou por aquilo? E eu falei, então você só pode contar com você mesmo. Então você tem que aprender a se proteger. Você tem que saber qual que é o seu direito diante disso. Você tem que saber que isso não é normal, que não é culpa sua e que se o seu pai e a sua mãe não te ajuda, você pode procurar ajuda na escola, você pode ir até o Ministério Público, você pode ir até a polícia por conta própria e tomar uma posição, porque não adianta você esperar um super-herói, porque muitas vezes ele pode não aparecer. Você tem que ser o seu super-herói nessa questão, porque os números estão aí e eles são alarmantes, assim. 80% dos casos de estupro que a gente tem no Brasil são de crianças entre
2 anos até 14 para 15 anos de idade. E 90% dos casos são dentro de casa, né? Então é uma coisa assim que a gente vê que a criança ela está aprisionada dentro da casa dela, e que se ela não tiver essa educação na escola, se ela não tiver esse apoio, se ela não tiver esse conhecimento, essa informação, ela vai crescer refém daquilo ali. E isso, eu vejo que tem muitas pessoas adultas, né, que carregam um trauma que vem desde criança. E isso atrapalha na vida, né, profissional, em relacionamentos, né, e até questão de amizade mesmo. Foi até uma questão que eu falei para eles, né? Falei assim, muitas vezes na hora de tomar uma decisão de eu vou denunciar ou não, falei para eles, vocês costumam pensar, nossa, mas eu vou destruir a minha família. Falei para eles sincero, ó, vocês podem ser egoístas, pensa só em você, você tem o direito de ser egoísta, porque você não vai morar com a sua família para sempre. Vai chegar um momento da sua vida que você vai sair daquela casa e você vai construir a sua própria família. Então, se você quiser preservar o seu futuro, a sua futura família, para o que está acontecendo com você não se repita lá, né? Para que você tenha uma família feliz, você tem que tomar uma posição e fazer o que vai ser melhor com você. Nem sempre a gente tem que pensar, ai, o bem-estar da minha família. Não, se isso está acontecendo ali, já não é um ambiente bom para você. Então, você tem que ser egoísta e pensar, nesse momento, pensar só em você. É isso aí. E assim, como um relacionamento saudável impacta na vida profissional? Um relacionamento saudável, ele só tem a agregar na sua vida profissional. Porque, como eu estava falando, da mesma forma que quando você está indo ali mal financeiramente, você está indo mal no trabalho, às vezes isso causa um problema ali dentro do seu relacionamento, pode trazer briga, pode trazer discussão, pode trazer essa questão de você não sentir mais vontade, né, de ter uma relação sexual com aquela pessoa. A mesma coisa vai ser dentro ali do seu trabalho. Se você tem um relacionamento turbulento, que você só discute, que vocês só batem cabeça, que é o tempo todo ali, raiva e tristeza, no seu ambiente de trabalho, isso vai refletir, você não se concentra, né? Você já chega no trabalho estressado, entendeu? Você sai de casa estressado, chega no trabalho estressado, fica estressado no trabalho, volta para casa mais estressado ainda. E aí vai uma coisa puxando a outra, uma coisa puxando a outra. Então, quando você tem ali um relacionamento saudável, que o seu lar ele é um lugar de descanso, né? Você tem ali o seu companheiro, a sua companheira que você chega e fala assim, nossa, hoje meu serviço não foi bacana, meu dia não foi bom, aconteceu isso e isso. E a pessoa te escuta e fala, não, meu bem, isso acontece, mas tô aqui com você, vamos ver uma maneira ali da gente poder melhorar isso daí. Você já, tipo assim, você tem alguém com quem te apoia, alguém com quem contar, você vai botar ali sua cabeça no travesseiro mais aliviado. Por mais que às vezes não alivia 100%, mas tira sim uma grande parte dessa carga. Então no outro dia você vai estar ali renovado, você vai se concentrar porque tipo, não, lá em casa tá tudo bem, eu tenho uma pessoa que vai segurar as pontas lá em casa para mim. Então eu posso concentrar no meu trabalho que eu tô fazendo aqui e dar o melhor do que eu posso dar, porque eu não tenho que preocupar a hora que eu chegar em casa, porque lá as coisas tá tudo ok, tá tudo bem. É o que eu, assim, eu até tinha vontade de fazer um vídeo sobre isso. Quando o relacionamento, tanto para o homem quanto para a mulher, ele se torna um fardo, Sim. Aí fica bem mais difícil. Porque eu acho assim, é igual você tá subindo uma montanha e com 2 pessoas. Sim. Imagine você e seu parceiro. E assim, se um estiver ajudando o outro, você vai subir a montanha mais rápido. Sim. Agora, se essa pessoa for um fardo, então fica bem mais difícil. Então eu acho, em vez de assim, tanto para o homem quanto para a mulher, em vez de se tornar um fardo, tem que se tornar assim uma ajuda, né? Igual você mencionou aí, muitas das vezes
o cara fica, ou a mulher também, porque muitas das vezes é a mulher que carrega tudo, assim, fica um fardo tão pesado que ele não consegue ter uma qualidade de vida. Porque quando dá alguma Exatamente. coisa errada, ele já pensa, pô, velho, agora Vai chegar em explodir casa tudo. já vai ser outra dor de cabeça, né? Então fica bem mais difícil. Nessa questão, por exemplo, o meu relacionamento mesmo com meu esposo. Quando a gente se casou, eu fazia faculdade. Eu tinha que sair daqui 4 horas da tarde, chegar lá em Brasília 7 horas da noite, estudar e voltar, né? Então, nisso, assim, eu tive o apoio dele, né? Aquela questão dele falar assim, não, não precisa você trabalhar, foca aqui no seu estudo, né? Não fica Uhum. preocupando com conta, porque se você ficar preocupando com conta, você não vai conseguir se concentrar para estudar. Então eu tive aquele apoio, aquela base de confiar, não, ele tá lá, ele vai segurar as pontas e eu posso me concentrar aqui no meu estudo, né? Dar 100% aqui sem precisar me preocupar lá, porque lá tá seguro. Porque ele me apoia e ele não vai deixar a peteca cair. Uhum. Então, graças a isso, eu consegui me formar. Porque se ele não desse conta, ficasse cobrando, por exemplo, ficasse cobrando de mim, poxa, mas só eu botar as coisas aqui dentro de casa, você não faz nada, o que ia acontecer? Eu ia começar a me sentir um fardo. Não, Eu ia falar assim, nossa, eu tô acabando com ele, porque eu só dou gasto. Eu só dou gasto. Como que eu vou continuar? Eu poderia até ter largado meus estudos, porque como que eu vou continuar estudando e a gente passar dificuldade aqui dentro de casa e ele sozinho lá se matando de estudar e só ele que dá conta de tudo e eu não faço nada para ajudar? Não tem condição de eu continuar estudando, eu acho entendeu? que relacionamento tem que ser uma parceria ali, porque assim, enquanto você é igual você falou, uma troca de favor. Um mantém enquanto o outro é investimento, né? Tipo, igual no seu caso, se você morar sozinha, ia ficar bem mais complicado você estudar. Sim, Então, como já tem um parceiro ali que está segurando as necessidades básicas, enquanto você procura um outro investimento, que é a sua, né, o seu conhecimento, para sim. então ajuda, facilita. É igual no meu caso, é bem mais complicado, porque eu tenho que focar em investimento e as contas, né? Então fica um fardo bem mais pesado. E eu Isso é falo que a verdade. maioria das pessoas não relaciona. Hoje eu estava até conversando com a mulher por causa disso, porque às vezes ela fica com medo de relacionar e em vez de ser uma ajuda, ser um peso, entendeu? É porque quando você vai construir um relacionamento com a intenção de ter um futuro junto, o casal, ele tem que ter um objetivo em comum. Se você não tem que ter sintonia, se você não está sintonizado, se você está visando ali, nossa, eu quero ter aqui futuramente uma família com você, eu quero que a nossa família viva bem, eu quero que a nossa família cresça. Se você tem esse objetivo em comum, os dois vão trabalhar para esse objetivo em comum. Então, por exemplo, eu vou apoiar ela a estudar, porque se ela estudar, ela vai ter um emprego melhor e as coisas aqui dentro da nossa casa vão ser melhor, porque o Uhum. salário vai ser melhor. Então, nós dois, não tipo ela ou eu, nós dois teremos uma vida melhor. Agora, se as pessoas, se tá ali aquele casal, você não tem aquele objetivo em comum. Você, por exemplo, você pensa assim, nossa, eu tô aqui com ele, mas o meu objetivo é me formar nisso aqui, porque depois eu quero ir embora para tal lugar e fazer isso aqui. E ele já tem um objetivo assim, não, eu quero estabelecer raízes aqui, eu quero minha vida aqui, aí já entra em conflito, Por isso né? que tem que pensar muito Vira antes. um cabo de guerra. Eu puxo para um Isso. lado, você puxa para o outro. Tem que estar sintonizado. Porque é igual muitos mentores falam, você tem que estar sintonizado exatamente igual, aí você vai longe. Agora não tá Se não batendo, tem objetivo em comum, isso. aquilo ali dificilmente esse relacionamento vai dar certo. E Porque por a isso gente que tem que tem. pensar até antes de entrar, né? Sim, Onde a pessoa quer chegar, o que ela quer fazer da vida para entrar no relacionamento. Porque senão, às vezes você entra, eu acredito que foi o que aconteceu no meu, você tem uma mentalidade totalmente diferente, vai dar merda. a comunicação não vai bater, porque você tem um objetivo e ela tem outro. Então a comunicação dela é uma e a sua é outra. E dificilmente o ser humano ele é assim. Se você é igual as pessoas falam, os opostos se atraem.
eles se atraem, mas eles também se repelem. Então, se você tá aquela questão ali, às vezes era só uma atração, né? A gente fala aquela questão da atração física, porque isso é normal, isso tem. Mas ali, quando os pensamentos, eles não batem, então vai ficar... E o ser humano, ele dificilmente cede, né? É que nem uma coisa que eu falo, gente, a coisa mais, como eu falo assim, não é nem irrelevante, mas inútil, eu acho que até certo ponto, é você discutir fé e política com alguém. Porque aquela pessoa, ela tem uma crença e ela não quer saber da sua. Não tem esse ser humano. É aquela pessoa que é inteligente, que vê, analisa para depois falar. Agora tem uns que já bate e volta. Não, quando é questão de crença e de ambição, por exemplo, você tem o seu sonho. Por exemplo, você decide, eu quero isso para minha vida. Eu não acho isso. Eu acredito que aquilo ali é o melhor para minha vida. E aí chega uma pessoa e fala assim, não, o melhor para a sua vida vai ser isso daqui. Você não vai aceitar. Você passou anos com aquele objetivo na sua mente. É o seu desejo, aquilo ali. Como que fala? Não é nem questão de ganância. É o seu objetivo de vida. É aquilo ali. Aquilo é o ponto que você quer alcançar. E você passou a vida toda acreditando naquilo. Aquela pessoa ela pode te apresentar 1000 argumentos mostrando como o objetivo que você quer não vai dar certo para você no final. E mesmo assim você vai se manter firme, porque o ser humano, quando ele acredita, ele não cede. É a mesma questão de fé e política. Se você acredita que o seu viés político é esse, você não quer saber do outro. O outro pode apontar tudo que está de errado no seu. Você não quer saber, você não está disposto a ceder. Você já fechou as probabilidades para aquilo ali. Então, você ficar batendo testa para mudar não adianta. Não, é o que eu falo. Você não consegue mudar uma pessoa. A pessoa, ela tem que querer. Ela tem que querer. Igual no meu caso. O que aconteceu? Eu fui criado na igreja, mas assim, chegou um certo ponto, depois que meu casamento foi fracassado, e eu vi que algumas coisas ali eu não aprendi dentro da igreja. Eu falo assim, por ter 20 anos dentro da igreja e não aprender algumas coisas que eu poderia ter aprendido, eu fui procurar resposta, melhorar, aprender fora. Até dentro da Bíblia, mas não só dentro da igreja. Então eu vi que é igual... eu vi num filme, aquele filme A Teoria de Tudo, aquele cientista, eu esqueci o nome dele. Ele fala assim, a namorada dele chama para ir para a igreja. Ele fala, não é porque eu não acredito. Eu tenho que desacreditar para aprender mais. Porque se eu só acreditar nisso aí, não vai ter mais conhecimento. Então você tem que escutar todo mundo para analisar e ver o que é certo para você. Né? Então o que acontece com as pessoas que, tipo, eu acredito que não muda? Que tem as pessoas que elas querem aquilo. E elas não vão se sentir felizes fazendo outra coisa. Mas tem outras pessoas que sempre querem evolução. E essas pessoas que querem aquilo que elas nasceram para fazer, só aquilo, acomodada. Então, se você tirar elas dali, vai tirar a felicidade dela. Então, tem que respeitar também, entendeu? Então, por isso que tem que, na hora que você encontrar uma pessoa para relacionar, tem que bater as ideias, né? Porque senão vai dar merda. Eu falei, tem que ter objetivos em comum. Você tem que ter um objetivo para seguir, para não virar ali aquele cabo de guerra. E todo relacionamento, qualquer problema de relacionamento sempre vai resolver se as duas partes estiverem dispostas a conversar. Das reclamações que eu já recebi, assim, que eu vejo, a maioria é só falta de diálogo. Se a pessoa sentar ali, dialogando aos poucos, coisa tipo assim, boba, que a pessoa vai deixando virar. É igual aquela questão, quando a pessoa fala o diabo mora nos detalhes, é nos detalhes mesmo. Porque é uma coisinha assim, boba, assim, tão pequenininha, que a pessoa vai deixando virar em uma coisa grande, que chega a um ponto que não dá para aguentar mais. Isso, aí acaba o amor e já era. Porque é o seguinte, o que acontece? Algumas coisinhas vai virando umas coisas, vai tirando a paciência deles,
e aí vem uma palavra pesada. E quando surge uma palavra pesada, vai direto para o subconsciente. E a pessoa às vezes não sabe pedir desculpa. E mesmo que pede, e a pessoa não perdoa, mas ficou no subconsciente e já era. Tipo, depois que fala uma coisa assim bem pesada, aí entra no subconsciente. Por mais, a pessoa pode... Eu falo que, assim, você pode pegar uma pessoa antiga, assim, eu falo sua avó, minha avó, que ela tem coisa pra contar da época dela jovem, que alguém falou pesado. E aí ela nunca esquece, às vezes, eu falo da minha avó que ela, algumas coisas, ela tipo, lembra de coisas que meu avô falou pra ela ou fez, e nunca vai esquecer. Então, que a gente tem que ter cuidado para não falar, usar as palavras, até, né, às vezes, perde, não é porque a pessoa é mal, é porque ela não conseguiu segurar a emoção, e ali, na hora da raiva, né, e aí já era, depois que saiu... E aí que nem falam, né, que a questão que o peixe morre pela boca, e ainda tem até um versículo na Bíblia que fala que aquele que fala demais peca, né? Que a gente tem que retroceder e saber a hora de falar. Tá? Fala que a língua ali é uma coisa bem... E tem aquela outra questão de que a palavra tem poder. E realmente, isso é um negócio assim tão verdade, que, por exemplo, em relacionamento abusivo, por exemplo, a maior arma do abusador é a palavra. Ele vai falando tanta coisa, e isso não é só de relacionamento entre homem e mulher, não. Tipo, mãe, com filho, amigo. Às vezes, tipo assim, aquele amigo vai falando assim, nossa, mas você não consegue fazer nada direito. Ah, mas tudo você desiste. Ah, não, mas você é chato, você é isso, você é aquilo. A pessoa vai pegando todos aqueles rótulos ali e ela vai guardando. E ela vai guardando, ah, você fala demais, a pessoa vai parando de falar. E ela vai guardando e vai guardando. É porque vai só caindo coisa negativa. E vai na mente da pessoa, vai só... E as palavras negativas, elas têm um grande poder mesmo. Como é que tá a bateria aí? Dá pra falar um pouco? Ah, tá. Pois tipo, vai só... É porque assim, o mal é a ausência do bem. Sim. Então, por que existe o mal? É igual à escuridão. É a ausência da luz. Então, se você começar a jogar coisas boas, vai ter mais coisa boa. Tipo, é igual ao amor. Você vai jogando só coisa boa. Agora, se você vai jogando só coisa ruim, né? Vai só ficando... É porque essas pessoas que falam isso, elas estão com mais coisa negativa do que positiva. Sim. Então a gente tem que ter cuidado, né? Pra gente não estar carregado de coisas negativas. E não absorver o que as pessoas rotulam a gente. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa que você nem é. É igual a questão de autoestima. Gente, a maioria das pessoas hoje que tem autoestima baixa, às vezes você olha assim, nossa, mas essa pessoa é tão bonita, por que ela não se acha bonita? Não é nem coisa que, tipo assim, dela mesmo, não. Que ela acha realmente que ela é feia. É coisas que outras pessoas foram colocando na cabeça dela. Uma apelidinha aqui, uma brincadeirinha falando da aparência dela ali. E assim, eu até vi um filme, eu acho, em ter as mulheres com inveja da menina bonita e começa a falar coisas dela. E aí a pessoa vai sugando aquilo. E acaba, igual você falou, a palavra tem poder. E se a pessoa acreditar, eu até mencionei num vídeo, você tem que usar as críticas como combustível para você provar que não é aquilo. Porque se você usar para vitimizar, aí já era. Aí você vai... Se você aceita o rótulo que te dão, você vai se tornar aquilo que eles estão falando mesmo. Então você tem que... Isso é bom. Eu gosto disso aí porque eu uso como combustível. A raiva, aquela raivinha que dá ali, você usa como... Eu já sou da pessoa que ignora. Você ignora, geral, né? Eu ignoro porque eu sou uma pessoa assim... Que quando eu sou bem assim, pavio curto, eu sou muito estressada, né? E que quando eu não tenho aquele nivelamento. Então, quando eu estresso demais. Então, eu ignoro. Nossa, se alguém vai ali e fala alguma coisa ruim de mim, eu não respondo, eu vou lá e bloqueio. Eu não vou ver mais o que a pessoa fala. Vou lá e bloqueio, pronto. Não, eu também, assim, questão de ouvir a pessoa
Aí eu também não... Não, se eu ouvir, eu já corto. Eu faço, ó, já que eu sou assim, ó, não conversa comigo, não. Vai achar quem quer te ouvir. Eu já corto na hora também, já afasto. Porque assim, eu não gosto de ficar com Pra raiva. me poupar. Eu não gosto de ficar com raiva de ninguém. Porque assim, a raiva, ela não destrói a outra pessoa. Ela destrói a gente. Eu já faço o seguinte ponderamento. Aquela pessoa, ela vai fazer alguma diferença na minha vida? Eu sou obrigada a conviver com ela? Eu vou ficar vendo ela assim, no meu dia a dia, todo dia assim, eu vejo meus colegas de trabalho? Não vou, então não me vê. Tchau e bem, só passa aí na catraca e deixa o próximo passar. Você está atrapalhando a volta. Não, isso aí, quando você vê uma pessoa que tá te atrasando, porque as pessoas ficam falando, mas só tá perto de mim por interesse. Mas todo mundo, você tá aqui porque você tem algo bom para falar, então é interesse, né? Compartilhar a história. Isso. Então acho que todo mundo tem que pensar isso. Tem que somar na vida de alguém. Sim, até às vezes, até a amizade. Se você tá com aquela pessoa, é porque você se sente bem perto daquela pessoa. É aquele amigo que te faz rir, é uma companhia bacana, né? Então, se é algo que faz bem, né? Você vai estar perto. Você tem que aproximar de pessoas que somam para a sua vida, não pessoas que te sugam. Porque tem, às vezes, eu mesmo passei por um teste mais ou menos, acho que foi em março, que eu quis passar por aquilo para mim, assim, fazer um teste mentalmente também, ver quem realmente, né, é meu amigo, quem gosta de mim. Então foi a coisa mais top que eu já fiz na vida por causa disso. Por mais que no mundo, para as pessoas foi uma coisa bem negativa, mas para mim foi algo que eu me acho por causa disso. Então, assim, você tem que até saber analisar as pessoas que ficam próximas de você, se está sendo algo positivo para você, para ver se compensa essa energia. Dessa questão, isso é uma coisa assim tão... de questão de energia da pessoa te sugar, uma coisa assim tão séria, que a gente tem que afastar mesmo, que hoje em dia, eu, por exemplo, eu não tenho muitas amizades. Eu tenho poucas amizades mesmo, assim, que eu ainda separo, né? Aquelas pessoas, assim, tipo assim, que é a amizade, pra mim estar ali contando as coisas, e aquela amizade que é mais ali de um certo momento, entendeu? Mais como um coleguismo. Porque hoje, para mim falar assim, eu tenho uma melhor amiga, eu só tenho uma, né? Que é a minha melhor amiga, assim mesmo, de muitos anos. Até porque, gente, o coração humano, ele é muito volátil, ele não é constante. E, assim, coisas... E experiências que eu já passei, assim, desde a adolescência também, que me levaram a ser assim, né? Questão de que eu já vi passar, de você colocar... Você tá ali com uma pessoa que você ama de coração e você pensa que ela é sua amiga, quer seu bem, e dá uma facada nas suas costas, né? De dormir dentro da sua casa e de acontecer alguma coisa ruim. Já ouvi também cliente minha contar caso assim, sabe, de ela tá casada e viver com a amiga dentro de casa, e depois a amiga ficou tanto dentro de casa que tomou a casa. Mas geralmente mulher. Mulher, homem também. Mas assim, no seu caso... Não, no meu caso é porque eu tenho mais contato com mulheres, né? Mas eu, assim, que eu percebi que mulher é mais mal, assim. Não é... Questão de trair. Não acho, não. Será? É porque a questão é que o quê? Não é que não tem homem mal, mas assim, eu acho que a mulher na mesma proporção. O negócio é que da mulher a gente descobre mais rápido. Porque o que acontece, né? A mulher, ela é mais decidida. Por exemplo, assim, se ela começa ali a trair ou a ter por exemplo, a outra resolveu roubar a amiga do outro, né? Se ela decidir que ela vai fazer aquilo ali, ela vai até o fim, até realmente tomar, né? O homem já tem aquela questão, não, ele é muito indeciso. Um homem mesmo, quando ele começa a trair, a mulher demora muito, assim, para descobrir por quê.
E no momento que ela descobre, já tem muitos anos, ela pensa que não, mas tem muitos anos por quê? Porque ele queria manter as duas. Ele nunca tomou uma decisão, não, eu vou ficar com essa ou eu vou ficar com aquela. Ele acomodou naquela situação. Mas às vezes é justamente porque o homem não tem ele fica com dó. Não é nem com dó, não. É comodidade. Tem muito relacionamento hoje que, por exemplo, às vezes você acabou, não tem mais ali nenhuma química, não tem mais ali nada que naquele relacionamento, mas você é acomodado. Assim, às vezes tem medo da mudança também, né? Você acostumou com aquela pessoa. Não, e às vezes ainda é assim, não, acostumei com essa situação aqui, hora que eu quero alguma coisa, eu vou ali e faço o meu por trás escondido, e eu chego aqui, eu tenho a minha roupa lavada, eu tenho a minha casa limpa, e eu falo isso porque, tipo assim, não é nem um nem dois relatos que eu conheço pessoalmente disso, não. São vários. Eu tenho cliente que estava passando, que já chegou em mim, já estava passando por um divórcio, né? E ela queria comprar o tal do PA, né? Que é o pau amigo, né? Para superar ali a força, que passou pelo divórcio, assim, e que a situação era essa daí. Tipo assim, nossa, eu fazia tudo por ele, e ele só me via como empregada. Até as coisas, não tinha coragem de me levar para um jantar, mas gastava rio de dinheiro com a outra lá. Não, isso aí é um problema. Aí você já falou que no homem tem mais. A balança é equilibrada, porque, eu acho, nessa questão. Às vezes eu falo porque, assim, um homem, ele não tem, acostuma com relacionamento, e ali, tipo, sei lá, tipo, às vezes ele coloca até culpa que não tem uma grana, mas ele gasta em cerveja, mas tem dó de gastar tipo 50, 60 reais num buquê de flor. Porque ele não vê aquela... porque assim, tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. E um buquê de flor, ele tem um valor às vezes imenso. Você quer que você nunca saia da mente de uma mulher, você ser o primeiro a dar um buquê de flor. Ela pode casar 10 vezes, mas você nunca percebe a mente dela, porque é algo assim que planta mesmo na mente da mulher. E assim, às vezes o homem não percebe isso. E aquela questão ainda assim, né? Dessa questão de investimento, né? Às vezes o homem, né, olha ali, igual esses dias eu vi um vídeo, soltaram no TikTok, de acho que era um pastor, pregando, que a mulher que reclama porque o homem já não olha mais para ela, mas aí a mulher tá gorda, a mulher não arruma o cabelo, a mulher não faz a unha, a mulher não faz isso, não faz aquilo, né? Aí a gente vê muito aquela questão assim também de homem sempre trocar a esposa por uma mais nova, né? Às vezes mais bonita. Uma mais arrumadinha. Só que aí vai ver, quando depois vai ver é o seguinte, né? Por que ele é disposto a dar o dinheiro para aquela pessoa se arrumar e não dá para a esposa? Porque, gente, qualquer mulher pode ser bonita. Se ela tiver o dinheiro, ela vai ser linda, maravilhosa. Agora vai lá ver se o homem, ele tá ali olhando para quem tá arrumada. Mas lá vai ver se ele vai pagar 150 reais para a mulher dele botar uma fibra na unha, 300 reais para ela ficar com o cabelo top, 80 para ela colocar uma extensão de cílios, mais aí uns 900 para ela fazer um botox, um silicone que é uns 10 mil. É muito fácil olhar para lá para que tá arrumadinho, que não gastou um dinheiro que foi dele, né? Mulher bonita é cara. Cara, você quer mulher. A esposa que tá dentro de casa, ela pode ser linda, ela pode ser uma mulher, não. Basta você colaborar e dar o dinheiro para ela, né? Fazer aquilo. Às vezes, assim, até deixar o dinheiro que é dela, que ela ganha, né? Às vezes do trabalho dela, para ela. Para fazer isso aí, né? Para fazer isso aí, mas às vezes até a mulher que faz tudo dentro de casa e ainda o cara trai a mulher ainda, que assim, velho, essa questão é caráter de ser humano, não é que tem mulher ruim ou homem ruim, existe pessoa ruim, existe a pessoa que ela é ruim. E eu fico pensando, velho, tem tanta mulher boa com os caras ruins, e tanto cara bom com a mulher, né, que esse não dá valor também, então parece que, e eu vejo que tem tanta mulher boa solteira,
E tanto um homem bom também que não arruma ninguém. Assim, às vezes nem... E assim, porque assim, tem mulher que tá ali sofrendo, né? Sim. Tá sofrendo ali no relacionamento e o cara não tá nem aí. É dependência emocional. Porque muitas vezes uma pessoa, ela cria dependência emocional da outra e ela não consegue sair daquilo ali. Às vezes é muito fácil uma pessoa chegar e falar bem assim, nossa, mas fulano te trata tão mal, por que você não larga, não dá um jeito? Mas a pessoa não viu toda a construção que foi para ela criar aquela dependência que ela tem daquela pessoa. No começo ela não era assim. E a mudança é difícil, é doída. No começo a pessoa era um príncipe, era uma princesa, fazia de tudo, era diferente. Ele mudou foi depois, né? E aí a pessoa ela fica dependente emocionalmente, né? Se apega às memórias boas, na esperança de que um dia aquela pessoa boa vai voltar. E às vezes não volta, né? E assim, eu acredito que tem que, se conversou, não deu, é melhor separar, porque você fica perdendo seu tempo ali. E assim, às vezes você perde uma vida. Mas né? até tem então, um relacionamento que morre na mão do marido, né? O Pois marido começa a bater. Chega um ponto que a gente vê o índice de violência doméstica também e de morte, né, que resulta em morte também é muito grande, mas é justamente por causa disso. Porque aquela pessoa, o psicológico dela já está trabalhado ali em prol dele. Ela depende completamente dele, emocionalmente, psicologicamente, às vezes até financeiramente, né, na maioria das vezes. Então, é uma situação ali que às vezes muitas pessoas julgam como se fosse fácil, mas não é. Até a pessoa se dar conta que ela tem que sair dali, é doído. Eu acho assim, igual tem que conversar até antes de entrar no relacionamento, porque se o cara proibir a mulher de trabalhar, de ter, né, eu acho que já é um sinal que é meio perigoso. Mas na maioria das vezes, a pessoa no começo do relacionamento, ela não demonstra. A maioria das vezes. Eu já vi casos, tipo assim, como eu falei, né? No começo a pessoa era um príncipe, ou uma princesa, a mulher ia lá, fazia tudo que ele queria, levava comida na cama, vestia a roupa que ele queria que usasse. E aí quando foi depois, deixou o cara até sem as cuecas para vestir. E a mesma coisa o homem. No começo não se fazia tudo, era flores, era elogio, levava para sair, cheia de presente. E depois começa a bater, começa a controlar o que vai vestir, quer controlar ela financeiramente. E quando começa a controlar financeiramente, não é falando assim, não, você não vai trabalhar porque mulher minha não trabalha, não. A conversa é bem diferente. Normalmente a conversa é assim, não, meu bem, você está tão cansada, eu estou aqui para cuidar de você. Eu quero cuidar de você, eu consigo cuidar de você. Larga esse emprego, você está muito estressada, você precisa descansar. É assim que a conversa funciona. A pessoa que faz isso, ela é meio assim, psicopata. Ela planeja. Tanto que a maioria de relatos de casos de abuso, de relacionamento abusivo, você vê, se você pegar para estudar a fundo todos os relatos, você vê que tem uma construção de manipulação psicológica e emocional muito grande. A pessoa sabia, chega ao ponto assim, da pessoa saber todos os pontos fracos da outra. Por exemplo, se a pessoa fala bem assim, nossa, eu sou muito insegura com isso, ele vai lá e anota na mente. E toda vez que ele tem a oportunidade de trabalhar aquela insegurança, ou ela tem a oportunidade de trabalhar aquela insegurança nele, ela vai trabalhar para fazer ele refém daquilo ali. E aí, às vezes, cria uma coisa na mente da pessoa que ela pensa, nossa, eu já estou num ponto assim, tão dependente dele que eu não consigo nem pensar por mim mesmo, que se eu sair desse relacionamento, quem eu vou ser? Quem vai me querer? Entendeu? Ele destrói completamente a essência e a personalidade da pessoa. Entra ali mesmo na mente da pessoa. Sim. Pois é isso aí. Tem mais alguma coisa? Não, acho que de sexualidade, de saúde, né?